Leonel de Moura Brizola, sem dúvida alguma, é com certeza o político mais visionário da nossa história. Leonel Brizola tinha razão quando dizia e sentenciava que quando a Globo ia para um lado, nós deveríamos ir para o outro. Porque de fato, a Globo, por exemplo, fez com que a população encampasse, através do seu jornal nacional, o sentimento do lavajatismo. Lula, naquele momento, era tido como a figura mais corrupta do Brasil. Aliás, para mim, continua sendo. E esse sentimento do lavajatismo fez com que a Globo produzisse um sentimento de antipetismo que culminou no bolsonarismo. Do Bolsonaro, que, diga-se de passagem, foi com uma fake news na frente do William Bonner e não foi desmentido. Lembram o tal projeto da mamadeira em forma de pênis? Lembram? Pois é. E ele falou isso, né, o tal do kit gay, que ele mostrou lá, e o William Bonner não falou nada. Pois muito bem. Pois a Globo, agora ela se tornou lulista, afinal de contas, ela ainda desforra contra Jair Bolsonaro, que, bem ou mal, sim, enfrentou a Globo, de uma forma errada, até de uma forma burra, mas ele enfrentou e a gente tem que dizer isso. Méritos são méritos, seja de Bolsonaro ou de Lula, eu não vou retirar. Mas por que eu estou falando tudo isto? Por conta disso aqui, dessa matéria que saiu no G1, que é o portal de notícias do Grupo Globo, em que eles fazem um balanço sobre o primeiro mês do governo Lula. Então, o título dessa matéria, que vai estar o link da descrição depois, tá? Primeiro mês do governo Lula tem revogaço de medidas adotadas por Bolsonaro. Então, eles fazem uma recapitulação nesse primeiro mês. E, efetivamente, tá? Eles fazem apontamentos em várias áreas, tá? Então, algumas medidas adotadas, por exemplo, vamos começar pela saúde. Na saúde, né, com relação ao aborto, o Ministério da Saúde revogou uma portaria que determinava ao médico comunicar à autoridade policial os casos de aborto. Aí é uma faca de dois gumes, mas isso aqui tem uma situação. É confrontar quem não votou em Lula. Parte dos bolsonaristas que são contra o aborto, né? E, aliás, parte não, maioria são, ou totalidade, isso é para confrontar, né? Quem não votou no Lula por conta do aborto, né? Dos ligados ao pensamento evangélico ou outras denominações religiosas. E efetivamente é uma questão assim absurda, porque eu vejo sim que o aborto tem que ser comunicado. Não talvez tendo uma punição para a pessoa que fez em si, mas é um crime que tem que ser comunicado, até porque daqui a pouco, dentro do contexto, a mulher foi pressionada a fazê-lo. E nada melhor que o registro de boletim de ocorrência para daqui a pouco até ter uma reparação judicial com relação a isso. Não é só uma questão aqui, a minha contrariedade, não é uma questão de, eu acredito que fetos humanos são vida. Não, eu acredito que fetos humanos são vidas, mas ser respeitados tanto quanto um idoso, uma criança, um velho, uma pessoa de meia idade, que é o meu caso, por exemplo. Então, assim, é para confrontar, para dividir o Brasil, né? Porque o aborto é uma questão delicada e é mal trabalhada, mal estudada, mal discutida, vamos dizer assim. E aí a gente vê isso. Agora, veja bem, ao mesmo tempo que tem uma decisão ou uma ação que eu acho polêmica, que deveria ser melhor discutida, tem uma ação benéfica, que é a questão do Ministério da Saúde, então, revogar a obrigatoriedade da apresentação de prescrição médica eletrônica para retirar medicamentos do programa Farmácia Popular. Isso é uma coisa muito boa, por quê? Porque nem todo mundo tem acesso, né? E muitas unidades de saúde no Brasil ainda usam o velho papel para fazer as suas prescrições, então isso ajuda bastante.
né? Talvez tenha uma questão de controle aí, que pode ser discutida, mas eu acho que é uma questão também de acesso, porque nem todo o Brasil, infelizmente, ainda tem esse acesso eletrônico. Então, para a gente ter uma diretriz como essa, bom, tem que estar todo mundo conectado mesmo. E nós não temos essa realidade. Então, eu acho uma medida interessante, importante. Né? Assim como também na área da educação, né, a matéria aponta que é o seguinte: educação para pessoas com deficiência. Lula revogou um decreto de Bolsonaro que incentivava a criação de classes especializadas em escolas regulares e escolas próprias para pessoas com deficiência. A medida era criticada por especialistas na área porque na prática abriu caminho para segregar os alunos com deficiência, tirando esses estudantes de convivência com outras crianças. É que depende da situação e do contexto. E outra, tem que ter investimento na escola para trazer essas crianças com deficiência e incluir elas. Não adianta sabotar elas dentro da escola e dizer, olha, não estão fazendo inclusão. Isso é papagaiada. Outra coisa, há uma entidade que deveria ser muito valorizada e ter muito mais recursos públicos, inclusive para ela, porque ela faz um belo trabalho, que é a APAI. As APAIs fazem um trabalho hercúleo, sem recursos. Então, incentivar, por exemplo, as APAIs é um caminho. Não da forma como o Bolsonaro estava fazendo, também estava errado. Mas esta forma, para dizer assim, eu vou incluir todo mundo. E aí, como é que fica o professor para dar aula para um cara que tem uma deficiência mental muito grande e que ele não vai acompanhar como os outros? E ele tem que dar aula para os outros e também para aquele. E vai ter alguém que vai acompanhar na aula, e como é que fica esse? É um profissional para vários alunos ou um profissional para cada aluno? Tem que se pensar o todo e não simplesmente botar aqui, é muito bonito isso. É maravilhoso, mas é a prática disso. É a prática disso, não tem. Então, assim, essa é a discussão. Você vê como é raso o governo Lula. É cheio de emblemas bonitos, mas sem nada a dizer, né? Agora, claro que na área do meio ambiente, eu acho que é uma área que está indo muito bem. Né? Eu tenho minhas restrições políticas hoje com a Marina Silva, até, aliás, eu nunca fui muito simpático a ela. Mas, assim, eu reconheço que ela tem um trabalho na área do meio ambiente, ela tem um know-how para isso. Né? E eu digo o seguinte, tá, ok. Ó, a exploração de madeira em área indígena, onde a ministra dos povos indígenas, que poderia estar, essa ministra ser a presidente da FUNAI, porque não sei para que criar mais um ministério, né? E aí deslegitima a FUNAI, que é a entidade mais, né, importante, talvez, né, da área indígena, mas enfim, a Sônia Guajajara revogou a medida da gestão Bolsonaro que liberou a extração de madeira em áreas e terras indígenas, inclusive por não indígenas. Isso aqui é uma medida correta. O Fundo Amazônia, que foi criado em 2008 e que estava parado desde 2019, e no dia 1º de janeiro, quando o Lula tomou posse, ele reativou esse fundo, né? Então, entidades do setor comemoraram a decisão. A Noruega informou que o Brasil já está liberado para ganhar mais 3 bilhões para esse fundo, né? E também a Alemanha vai enviar mais 35 milhões de euros, né, para esse fundo. Isso é importante. Esse é um recurso, inclusive, que vai ajudar na recuperação dos Yanomamis, e é importante. Então, é uma medida que eu saúdo. A questão da mineração artesanal, né, Lula revogou também a criação do chamado Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal em pequena escala, PROMAPA, classificado por ambientalistas como incentivo ao garimpo ilegal. Tem uma questão, tem um vídeo circulando, acho que até está no Nome da Rosa, e outros canais também, assim, que eu vi shorts do Aldo Rebelo falando sobre a questão do garimpo, né? Que a Constituição regulariza isso, né? Mas tem todo um trâmite e tudo mais. Talvez os índios poderiam fazer a sua mineração, não há problema, eu não vejo problema nisso. Mas desde que haja um arcabouço legal, né? Para dar isso, né? E ser uma via sustentável economicamente falando, e talvez até necessário. Né? A mineração em si, ela não é uma coisa ruim. O ruim é como ela é feita, né? sem vamos dizer, sem regulamentação, sem controle e tudo mais, mas, enfim. É que alguns ambientalistas, né, estão representados por algumas ONGs ambientalistas que têm lá seus interesses também, né, gente? Então, assim, a gente precisa ver que essa questão aqui é uma questão também que tem
um outro viés que a Globo não vai mostrar. Como também, né, a questão do Conselho Nacional da Amazônia, em que Lula extinguiu o Conselho Nacional da Amazônia Legal, vinculado durante o governo Bolsonaro ao então vice-presidente Hamilton Mourão, e com o encerramento do Conselho, o presidente retornou à estrutura do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, o PPCDAM. Vamos ver se isso aqui vai ajudar também, né, na questão, né, do controle do desmatamento. Eu acho que isso é importante, né? Vamos ver, né? Eu não vou, isso aqui eu não tenho uma opinião formada sobre isso aqui, mas vamos ver. Se for bom, se der bons resultados, tá bom, né? Agora a questão da segurança pública, acesso às armas. Então, no primeiro dia do novo governo, Lula revogou uma série de normas editadas por Bolsonaro que facilitavam o acesso a armas e munições. Lula, por exemplo, suspendeu novos registros de armas para caçadores, atiradores e colecionadores, e por particulares, reduziu os limites para a compra de armas e munição de uso permitido e suspendeu novos registros de clubes e escolas de tiro, e suspendeu a concessão de novos registros para CACs. Isso aqui é uma medida importante, interessante, mas não adianta só isso, né? Cadê, por exemplo, o controle do tráfico de armas? Será que daqui a pouco, ao fazer isso, não vai ter um mercado paralelo de armas? Tem que se pensar nisso. E como controlar isso, como combater isso? Mas é aquele governo que só fala as coisas, né, faz as coisas de aparência. Agora aqui na economia. Na economia, né, então, também no primeiro dia de governo, Lula determinou a revogação de processos de privatização de 8 estatais, entre as quais Petrobras, Correios, EBC e Conab, iniciados durante o governo Bolsonaro. Tá? Agora eu pergunto, né? Pergunto depois. Aqui, aí falou aqui da questão do COAF, que ele mudou, então, né? Ele voltou, então, e devolveu, então, para o Ministério da Fazenda, né? O COAF, que tinha sido retirado, né? Exatamente para driblar a questão aí, né? Do filhinho, né? Do Bolsonaro, né? Aquela coisa de chocolate que ele tinha lá no shopping, né? O Flávio Bolsonaro e tal, né, no shopping do Rio de Janeiro, que era usado para lavar dinheiro, essas coisas todas. Então ele devolveu lá para o controle do Ministério da Fazenda, o que é importante, né, diga-se de passagem, né. E enfim, tá? E agora nós temos a questão aqui da economia, né? E aí falou aqui também da questão da transparência, que ele falou da revogação dos 100 anos de sigilo impostos a Bolsonaro por relação de algumas questões, né, como cartão corporativo, por exemplo. Falou das redes sociais, em que a Controladoria Geral da União revogou uma norma técnica editada no governo Bolsonaro que estabelecia condutas passíveis de investigação disciplinar de servidores públicos. Entre as ações listadas como motivos para a abertura de apuração estava a publicação por servidores do governo federal de críticas e desabafos sobre o trabalho nas redes sociais. Você não podia falar nada, você tem que estar. É a lei da mordaça, né? É bonito, é muito bonito, né? Mas é que vai dizer que isso aqui é uma medida democrática, e mas só que o policiamento também existe pro lado do PT, só que eles fazem isso que é para o show pirotécnico, né? O show pirotécnico para as pessoas, né, olharem e tudo mais, né? Que lindo, né? Mas aqui, né, a Globo, que fala da questão da economia, ela não fala numa coisa. Então, o que a Globo não falou aqui? Sabe o que a Globo não falou? A Globo não falou em nenhum momento da não mudança da política dos preços da Petrobras. A Globo não falou nisso. Por que será? Porque beneficia ela. Porque os credores, os sócios minoritários, o rentismo, financiam, né, os interesses dela indiretamente. Ou diretamente, no caso de alguns bancos, né? Então, para ela é interessante essa política de preços. Isso sim seria uma medida a ser tomada por um governo, por esse governo, mas ele não tomou. Então a Globo fala de coisas, exalta coisas, mas deixa outras coisas de pano de fundo. Esse escândalo que teve aí, né, esse primeiro escândalo que teve do governo Lula, a Globo, ó, em silêncio. Porque a Globo é assim, ela denuncia quando não interessa
quando não lhe interessa, ela abafa. A Globo é hoje a parceira número 1, né, na propagação de um Brasil idílico de Lula. Reparem que não há críticas ao governo Lula. Há sim apontamentos para mostrar que o Lula está certo. Aí, o lulista que pensa que efetivamente nunca é hora para criticar Lula, mas é sempre hora para exaltar o pai. O pai está sendo exaltado pela Globo. Por quê? Porque quem financia a Globo assim determina. Quem que determina? O rentismo. Porque ninguém falou na Globo contra a reforma da Previdência, que tirou o acesso da Previdência de milhões de brasileiros que hoje estão na desigualdade social. Eles falam em informalidade, mas não dizem que a reforma trabalhista é que tem gerado ela. E que, inclusive, não falam também que um salário mínimo e meio e tributação de imposto de renda, que isso é que vai gerar muito mais informalidade no Brasil. Isso a Globo não fala. Porque a Globo fala o que lhe convém, o que está nos seus interesses. Não é à toa que a Globo esteve ao lado da ditadura militar. Não é à toa que a Globo elegeu o Collor num debate editado. Não é à toa que a Globo esteve apoiando Fernando Henrique nos seus 8 anos de governo. Não é à toa que a Globo fez, quase há poucos anos atrás, de Lula seu algoz predileto na sua novela, na sua terceira novela diária, no seu Jornal Nacional. E agora Lula é acolhido. Aí eles fazem aquelas matérias dizendo assim: há tanta desigualdade nesse país. Mas eles não falam em nenhum momento, nem o editorial deles, em revogação da reforma trabalhista, em revogação da reforma previdenciária. Talvez até defendam uma reforma administrativa, que é para completar o processo. Eles não falam também em pacto federativo e não falam em um projeto nacional de desenvolvimento, porque eles têm pavor disso. Por quê? Porque o rentismo vai perder com um projeto desenvolvimentista. O Brasil vai perder, que já se mobilizou contra Brizola lá atrás, se mobilizou com o Ciro mais recentemente. E qualquer um que se imponha contra isto, a Globo vai ser contra. E o rentismo também. O sistema também. Eu tenho nojo de vocês. Mas a minha luta eu não vou parar. Vou continuar denunciando todos esses canalhas. E mais uma vez, Brizola tinha razão. Quando a Globo for para um lado, temos que ir por outro.